Entendeu? Vocês conseguem vislumbrar isso? Que existem várias lendas, várias demagogias. E, no final, eles acabam botando o direito penal para resolver tudo. Existe uma parábola. Eu vou terminar com essa parábola, tá? Já estou acabando. E, assim, eu gosto de parábola porque até Jesus falava em parábola. Não que eu seja Jesus, pelo contrário. Mas é uma forma interessante de você enxergar as coisas. A parábola da mulher adúltera. Eu li essa parábola num texto de um juiz falando do ECA. Não lembro do juiz, mas eu gostei da parábola. E ela no seguinte sentido. Uma mulher cansada do casamento, né? O marido já não dava mais atenção para ela, arrumou um amante. Só que esse amante morava do outro lado do rio. E para ela visitá-lo, ou ela ia de barco, ou ela ia pela ponte. Só que ela sabia que, que ela não podia voltar pela ponte, porque de noite existia um estuprador, um assassino, que já tinha feito várias vítimas. Então, normalmente, ela ia pela ponte de dia e, no final da noite, quando saía da casa do amante, voltava no barco. Só que o último barco saía às 6 horas. Aí, um desses dias, ela foi lá para a casa do amante, aí o negócio foi bom, foi durando, e o tempo foi passando. Pum, quando ela viu, eram 10 para as 6. Aí botou roupa, saiu tudo apressado, saiu correndo, chegou lá, eram 6:01. Aí ela falou, barqueiro, vamos olhar outro lado. Não, meu horário de trabalho acabou, meu horário termina às 6 horas. Mas são 6:01, você não pode ficar... Não, 6 horas acabou. Voltou para casa do amante, poxa, me ajuda a atravessar lá na ponte, se eu atravessar sozinho é perigoso, blá, blá. Ah, não, estou cansado, me deu uma canseira hoje, amor, deixa para... Vai lá, não vai acontecer nada não. Ela foi, o que aconteceu? Morreu. Aí a pergunta que se faz, de quem é a culpa? Da mulher, que é adúltera, do barqueiro, burocrata, do amante, que foi omisso, ou do marido, que não deu atenção? De quem é a culpa? Todo mundo pensa na mulher, os homens pensam na mulher safada, sem vergonha, as mulheres pensam no amante, pô, não podia ter levado ela lá, e esquecem do quem é o culpado é o assassino. Entende? A gente considera como se matar fosse normal. É o que? Tragam isso para o direito penal. Quem é o culpado? É o traficante que vende, é o usuário que usa, é a família que não deu ajuda, e esquece, é normal prender. É normal ser crime, é normal o cara ser preso. Vocês conseguem entender isso? Não sei se vocês conseguiram vislumbrar. A gente acha normal o direito penal ser usado para qualquer coisa. E não é normal, gente. Não é normal. E nós temos que lutar contra isso. É muito difícil, porque nos seres humanos nós naturalmente somos torpes. Eu gosto de falar essa palavra. E ser torpe não é o problema. O problema é valer-se da própria torpeza. É o que o Estado faz. Sabe que somos torpes e vale da nossa própria torpeza. Isso é muito difícil. Assim, eu penso, como advogado, esse meu discurso ele é fogo amigo. Estou quase me matando, porque se advogado do jeito que dá, estou começando e estou precisando da ajuda do Fernando Dias, aqui, que me dá vários casos e tal. Sem essas leis aí, cara, eu teria menos 100 clientes. Só que antes de ser advogado, eu sou cidadão. E esqueci de falar da questão da dependência química propriamente dita. O que o Estado tem? O novo Código Penal, além de despenalizar, quer descriminalizar o uso. Só que eu acho que é uma coisa muito complicada, porque nós queremos nos comparar com a Suíça, com outros países que têm saúde. O Brasil está implementando a política de redução de danos que eu entendo interessante. Só que é diferente de outros países, gente. Só que o Estado, tá bom, vamos descriminalizar. Aí vamos fazer o seguinte, vamos botar a internação compulsória. Vamos fazer um projeto de lei para alterar essa lei 11.343. Não vai ser mais crime, mas o cara vai ter que ser obrigado a ficar internado. Aí, se você for ver lá a questão da internação, basicamente tem 3 tipos de internação. Internação voluntária, que a pessoa vai, né? A internação involuntária, que é um terceiro, que é normalmente familiar, que vai lá. E a internação compulsória, que normalmente é feita pelo Estado. Eu gosto de comparar a internação compulsória com a medida de segurança. Eu acho que elas guardam relação. A medida de segurança é punir imputável,
na prática seria a mesma coisa que a internação compulsória. Na palestra que teve aqui algumas semanas atrás sobre o novo Código Penal, a Maria Lúcia Caram e o professor Juarez Cirino, que eu dispenso comentários, é um papa aí, né? Eles comparam a medida de segurança, desculpa os termos coloquiais, ao sexo forçado, ao estupro. Você coloca uma pessoa ali, ela tem que ficar e não pode sair de jeito nenhum. E, além disso, você quebra alguns direitos de alguns profissionais básicos, como o profissional da saúde que cuida, o psicólogo e tal. Ele, legalmente, ele tem o dever de guardar sigilo. E esse sigilo é quebrado, ele tem que falar para o juiz como é que o cara está indo. Então, qual a liberdade que o cara vai ter com a pessoa que está cuidando dele? Acabou. Ele está cuidando dele e, na verdade, o médico vira um delator. E essa mesma coisa vai acontecer com a internação compulsória. Eu acho que isso pode acontecer em certos casos, assim, sabe, raríssimos, que o cara não tem jeito mais nenhum, pá. Então, assim, eu terminaria dizendo que o segredo tá, não sou nem eu que falo isso, tá? Quem utiliza isso é a fina ironia machadiana, quem gosta de Machado de Assis, na sua obra chamada Teoria dos Medalhões, que eu adoro, ele fala: antes de mudarmos as leis, mudemos os costumes, mudemos o homem. E eu acho que é isso que a gente tem que tentar mudar dentro. Eu sou um drogado, eu também sou um drogado, tem que ter o amor ao próximo, eu tenho que entender, respeitar e tal. É meio que utopia, mas é um caminho. E eu, assim, acho que por causa da minha jovialidade, eu estou nessa ânsia de querer lutar e tal. Eu espero não desanimar e rogo aí, com toda a plenitude da palavra, que vocês me acompanhem, nos acompanhem nessa luta. E muito obrigado pela presença de todos. O doutor Vinícius é juiz criminal, eu sou juiz civil, e ele e eu estamos doidos para falar sobre as questões psicológicas, né? E não só do usuário, como referência à própria família. Porque, ainda que você ache que o usuário é culpado, o que a gente vai falar para tantos pais, para tantas mães, né? E isso é uma preocupação nossa, tanto na área civil quanto na área criminal. Inclusive, a Escola Nacional de Formação e Aprimoramento dos Magistrados é um órgão que está escrito na Constituição, que regulamenta, a Agência Nacional Regulamentadora das atividades da EMERGE e das outras escolas judiciais. Ela exige como matéria, no curso de formação, as causas econômicas, sociais, políticas dos fatos. Nós não podemos mais fazer como antigamente fazia, só apreciava a lei e dane-se o resto do mundo, né? Não, então, o que o professor está falando, e fala muito bem, doutor Felipe, despertou em todos uma vontade de falar, eu vou resistir, e o doutor Vinícius, vamos resistir, que nós gostaríamos de falar sobre esse tema, mas eu vou passar a palavra ao professor Luiz Figueiredo, confiável, tá certo? E que eu peço também para observar o tempo, que vocês têm um monte de pergunta para fazer, e eles saberão responder. Eu não saberia. Com a palavra, o doutor Figueiredo. Um bom dia a todos. Em primeiríssimo lugar, um agradecimento aqui à instituição, à EMERGE, através da pessoa, do colega, professor Najib Slaib Filho, e da presença dos ilustres colegas aqui, que já os conheço há bastante tempo, meus colegas também professores, e, em particular, e também muito especial, a presença de todos aqui. Eu entendo que só a presença dos senhores, como foi também no seminário anterior, a despeito, né, das discussões acaloradas, acontecidas, e que a importância do tema venha a ser replicada de forma ainda mais alargada e continuada, aqui mesmo, nesse auditório e em outros tantos. E a presença dos senhores, como já lembrado pelo vídeo que foi colocado aqui, eu entendo muito mais, né, muito menos como pessoas simplesmente interessadas, mas como potenciais multiplicadores, né, daquilo que nós precisamos como educadores,
né, como agentes, né, de reflexão e de uma visão multidisciplinar, né, dentro de um exercício mais amplo, né, do que a gente pode chamar de exercício pleno ou amplo que a gente persegue de cidadania, né, não só pelo interesse específico na área, mas como agentes multiplicadores desta preocupação no primeiro momento e depois da efetivação, né, de uma política pública mais pensada, mais aprimorada sempre. Muito bem. O nosso fórum aqui é um fórum permanente de direito constitucional. Então, eu me permito, muito rapidamente, a levantar uma questão, não é, que já vem como se fosse um gancho da nossa experiência do seminário passado, da conferência passada, e que tem a ver com a questão constitucional e, obviamente, com o tema que nós aqui tratamos, a dependência química e o acesso ao direito de assistência à saúde. Dentro da minha modesta experiência, né, não sou um criminalista, sou um professor há muitos anos, e, pelo acaso da vida, como professor, fui convidado a atuar como professor, né, em alguns setores que, de alguma forma, interagem, né, e são importantes, e vieram, inclusive, à baila, e são alvo, inclusive, de críticas, não é? Porque, efetivamente, merecem atenção e aprimoramento, porque interagem e são reflexos de uma política pública em desenvolvimento, para não sermos aqui, eventualmente, deselegantes ou acirradamente críticos, né, que é a política pública, no modo geral, referente à questão da dependência química, dos drogados, ditos drogados, criticamente, etc. e tal. Muito bem. Mas o seminário aqui deve tratar de forma relevante de questões constitucionais. Eu me permito a fazer um recorte aqui, e que já foi, de alguma forma, introduzida na palestra passada. Nós temos direitos gerais muito importantes a serem preservados, né, de forma até pétrea dentro da condição, dentro da Constituição Federal. O direito à liberdade, o direito à vida, o direito ao acesso à saúde, entre outros direitos. Então, de alguma forma, as políticas públicas implementadas, elas têm que, de alguma forma, dar conta disso, observar com certo rigor, né, esses direitos que a sociedade elegou, né, de forma pétrea, né, permanente, imutável, né, a sua observância. Muito bem. O que nós percebemos é que esta questão, não há dúvida, eu acredito, o colega citou até a história aqui, né, que se nós aqui, só para fazer uma pequena referência histórica, estivéssemos aqui com César, Augusto, Tito, Calígula, Cláudio, Nero, Domiciano, Tito, Galba, né, Vespasiano, né, e Domiciano, estivessem todos aqui, os imperadores citados aqui, os colegas de Vespasiano. Não há dúvida que seria comum entre eles, mesmo na nossa velha Roma, berço da nossa matriz jurídica ocidental, que a dependência química é real, não se discute. Poderia se discutir aqui, poderíamos estar discutindo de uma forma transdisciplinar, multidisciplinar, né, a sua repercussão mais ou menos negativa na sociedade. Mas a dependência química é real, ela existe há milênios na sociedade. A dependência química é um fenômeno cultural, é um fenômeno que atinge uma série de desdobramentos, entre eles o jurídico. Os desdobramentos relativamente às ciências sociais estão presentes na antropologia, na sociologia e na área de saúde
Na área da ciência, da bioquímica, da psicologia, da medicina, também. E nós, modestamente, podemos verificar, com a presença que, infelizmente, não temos maciça aqui na mesa hoje, dos profissionais da saúde, que, nem mesmo como na área jurídica, nós temos uma unanimidade quanto à questão de um traçado comum, fechado, sobre as políticas públicas. Talvez nunca venhamos a alcançar, porque os olhares são distintos, a alteridade está presente sempre. E nesse, como a gente costuma dizer, né, na dinâmica do processo civilizatório, essa diversidade de olhares é necessária. Afinal de contas, a sociedade não é homogênea. Também acredito que esse é um ponto comum que ninguém discute. O que talvez devamos discutir dentro desse recorte constitucional e de uma forma multidisciplinar é o fechamento, ainda que olhando para o futuro, de uma forma prospectiva, qual seria a política pública mais adequada. Mas não vai ser tratado pelos órgãos de segurança, não pode, no meu modesto ver, sequer pelo judiciário ou pelos operadores de direito, e também, com toda a vênia, não pode ser tratado exclusivamente pelos órgãos de saúde. Por quê? Porque se o tema central, constitucional, como eu fiz uma lembrança muito rápida ali, se trata, né, de compor entre princípios constitucionais preservados, o direito à liberdade é importante, e é também, acredito que seja um ponto comum, né, que é importantíssimo, todo mundo reconhece. Né? Principalmente nós aqui, hoje, vivendo a construção de um Estado democrático de direito, ainda por se fazer mais presente. Mas demos um primeiro passo, vamos colocar assim. E o outro aspecto, se nós formos nos restringir a dois princípios constitucionais fundamentais e que interagem com as políticas públicas que perseguimos, né, para essa questão, é o direito à vida. Então, o recorte que foi feito, e infelizmente não foi possível aprimorarmos, foi sobre essa questão central, extremamente polêmica, porque o tema é polêmica, dentro da política pública, que é a compulsoriedade, né, do resgate, vamos colocar dessa forma, daqueles que se mostram nas ruas, as populações também chamadas, hoje mais ou menos, não sei, invisíveis, né, daqueles que lá estão. O problema é que nós temos aí que estabelecer uma certa compartimentação. A gente percebe que nas falas de políticas públicas relativamente à questão das drogas, há uma grande homogeneidade, a meu ver, equivocada, em parte já tratada aqui na mesa, sobre a questão do traficante, sobre a questão do drogado, né? E cuja operacionalidade, na prática, na ponta, é extremamente complexa. Qual o direito que nós devemos preservar entre o conflito entre dois deles? O direito à liberdade e o direito à vida. Foi colocado aqui, inclusive, não só por juristas, mas por profissionais da saúde, aqui presentes, e em outros momentos, em outras falas que eu tive a oportunidade de conversar, que o dependente químico, muitas das vezes, ele não está, efetivamente, na sua capacidade, né, na sua capacidade mental, psíquica, emocional, de sequer se pronunciar sobre a sua destinação. Capacidade, eu não tenho os termos aqui técnicos, né, psicofisiológicas, de saber qual é o seu destino. De saber até mesmo se posicionar frente a um profissional da saúde. Ele não está em condições, tal é o efeito bioquímico, físico-químico, né, em que ele está inserido em razão da droga.
qual deve ser a política pública aplicada. Talvez a palavra mal-nascida, né, compulsoriedade, né, o resgate compulsório, talvez devesse ser antecipada, e isto aponta para um modo, até mesmo filosófico, ideológico, de percepção das políticas públicas como proteção compulsória. E, a partir daí, talvez pudéssemos abrir a porta para uma discussão necessariamente multidisciplinar e transdisciplinar para a construção de uma política pública adequada. Eu disse para vocês que eu não sou um especialista da área criminal. Não sou. Mas a vida, por leituras outras da antropologia, da sociologia, não é? E como professor, o meu nome foi lembrado para formar, curiosamente, e eu estou nessa ponta, integrar, através de uma seleção pública nacional, chamado Banco de Talentos da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Trabalho desafiador, extremamente interessante, porque, no final, o que eu entendo, e o destaque é importante ali no vídeo apresentado, que a chave inicial, né, o primeiro passo, ou os primeiros passos, estão efetivamente, né, para já não ser repetitivo, na questão da formação em políticas públicas que antecedem a esta, que é da formação, uma política pública preventiva, não é, de formação do cidadão, ou seja, da criança na própria escola. É a educação a chave. É a educação antes, durante e depois. Eu só acredito nisso. Me perdoem aqueles que são céticos quanto à questão da educação. Mas eu só acredito nisso. Meus poucos anos de vida, meus 25 anos de magistério e outras atividades que exerci ao longo da vida me demonstram isso, apesar da crise em que a educação passa no país. Mas essa questão das drogas, da dependência química, é fundamental, eu entendo como uma ferramenta fundamental, a presença dela dentro das escolas desde o berço, desde os primeiros entendimentos desse cidadão que se forma. E que isto, na verdade, seja multiplicado, né, e alargado, porque aí é que nós vamos poder ir de forma transdisciplinar e multidisciplinar, que nós vamos poder, então, perceber a dimensão, né, e a importância deste trabalho, porque eu entendo que, se não houver isso, por mais afinada, por mais aperfeiçoada, que seja uma política pública que esteja lá na frente, trabalhando tão somente com aquele que já está imerso dentro da questão da dependência química, e também os agentes, os operadores do direito, os agentes públicos de outras áreas também. Eu peço desculpas à plateia, mas eu acredito que isso seria só combater já um efeito, já uma causa, né, e não formar de forma preventiva para que essa estatística lamentável, e que não é só nacional, é mundial, venha, de alguma forma, a nos favorecer enquanto sociedade. Eu estou hoje com a obrigação, entre outras, de interagir com a formação daqueles que, dentro das políticas públicas, têm o papel, talvez um dos papéis mais criticados. Eu estou ajudando a formar, através da disciplina de Sociologia e Sociologia Jurídica e Criminal, entre outras, né, os novos integrantes das unidades pacificadoras, os novos jovens que estão aí. Tenho certeza que, no meu modesto papel de formiguinha, como professor, que atuei só nesses 2 anos na formação de mais de 2.000 pessoas, novos policiais, fui professor de comandantes deles também, e que esse papel crítico relativamente à sociedade é uma informação que eu passo a vocês, pelo menos através dessas nossas disciplinas de sociologia jurídica e criminal, está sendo feito de uma forma ainda modesta, eu diria, porque ainda não há o espaço, não é, físico, efetivamente, para que se possa alargar de uma forma mais efetiva, mas é o primeiro passo.
eu tenho que trabalhar com esperança. Tenho que trabalhar assim na vida, porque se não for assim, eu me permito aqui aos colegas do lado, eu não seria nem professor desse país. Muito obrigado. O doutor Felipe está permitindo que esse documentário que passou aqui, a gente possa colocar no site da Emerge, e então, se por acaso a ESA de Niterói deixar, tá certo? Então tá bom. Então vamos tentar colocar, mesmo porque eu poderia estar até no YouTube, né? Porque são vários textos, né? Alguém vai poder dizer que nós estamos fazendo propaganda do Fernando Henrique, mas de qualquer maneira o Fernando Henrique tem o papel dele é muito importante. Vou iniciar os debates, vou resistir, eu tenho pergunta a fazer, não vou fazer. Eu gentilmente vou perguntar ao doutor Vinícius se tem alguma pergunta para fazer, que é o meu colega juiz, tá certo? Ali, o doutor Vinícius, ali. Pergunta propriamente dita, não. Eu queria mais parabenizar, entendeu? Porque a dificuldade que eu vejo, sobretudo na magistratura, é a falta de conhecimento sobre esse tema. Fico feliz de ver esse auditório cheio, mas fico triste de não ver tantos juízes, pelo menos os que eu conheço de vista, não estou vendo aqui. E os juízes, de forma geral, eles vêm de uma lógica mauricinho, vamos assim dizer. Eles saem da casa da mamãe, vão para a universidade pública e dali direto para a magistratura. A experiência de vida que eles têm é pouca. Eles vivem fechadinhos, com aquela aparência, né, com aquela fantasia de juiz, e precisa interagir, né, com esses segmentos, ver o que essas pessoas estão discutindo, debatendo. E eu gostaria mais era de parabenizar mesmo, secundando tudo que foi dito. Realmente nós usamos drogas, algumas são ilícitas, outras não. Se tem uma ideia, o primeiro milagre de Jesus Cristo foi transformar água em droga, né, para alegrar uma festa lá na época dele. E em relação ao álcool, a gente tem essa cultura tão complacente. Figuras que são conhecidas por beber muito, elas são enaltecidas. Eu até coloco o exemplo do Zeca Pagodinho, que é um ídolo, assim, um cara que bacana, inteligente, engraçado.